Hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro de 2018. E claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, fake rimas de estagiários, cadeiras e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Que tiro foi esse? Acho que a gente já tem o hit do verão. Vai malandra, e agora, que tiro foi esse? Coca, esse negócio aí que você falou de usar duas contas no iPhone, eu gostei disso aí. Eu queria usar uma conta no Apple Music aqui, uma conta americana, e na Apple Store, conta brasileira. Aí não rola. Pra essa parte de conteúdo, é até meio zoado. Foi ano passado que eu queria pegar um audiobook que eu não conseguia comprar na Amazon por restrição de geolocalização, mas eu conseguia comprar na Apple, mas não estava disponível na Apple brasileira, tinha que comprar na Apple americana. Só que como eu estava logado na Apple brasileira, eu não consegui, no iPhone, eu não conseguia ouvir. Aí eu tinha que me logar na Apple americana, só que fazendo isso, depois eu não poderia voltar para Apple, isso dentro do conteúdo. E aí tô falando de música, tô falando, né, dos audiolivros, né, a parte de aplicativo funciona, você pode trocar à vontade. Mas quando você tem a proteção, né, a questão dos direitos autorais, ele tem essa trava, então você não vai conseguir. Inclusive tem diferenças, aí eu não sei se são diferenças de geolocalização, né? O Apple Music americano, em tese, tem ou poderia ter músicas diferentes, um conteúdo diferente do Apple Music aqui no Brasil. Então, se de repente você tem o Apple Music americano e tem determinadas músicas que não estão no Apple Music brasileiro e você quer fazer ali uma combinação, acho que vai ser complicado, né? Meio perigoso. E Coca, você fala tanto do Apple Watch, do monitoramento de saúde, diz que é Mi Band, e agora Mi Band 2 é o mínimo que todo mundo deveria ter, e acho mesmo, é barato, R$100, conta ali os passos, tem um quesinho de notificação, faz o gerenciamento do sono. O que você acha da Huawei? Tem a Huawei Talkband e a Honor. A Talkband é quase um fone de ouvido, é um fone de ouvido que você coloca no pulso. Se você ainda não viu a Talkband, dá uma googada no Talkband para você ver do que eu tô falando. E a Honor, ela é bem ali no punch da Mi Band, e é até melhor do que a Mi Band, porque tem o dobro de tela, é o jeitão da Mi Band, é a mesma coisa, só que tem o dobro de tela, é mais espichado. Mi Band tem ali, não chega a meia polegada de tela, mas enfim, meia polegada de tela, e a Honor vai chegar, também não chega a 1, mas é o dobro, mais que o dobro até um pouquinho, mas ainda assim, né, pequenininho. Tem o botão assim como tem na Mi Band. Outra coisa legal, na Mi Band, o monitoramento cardíaco não é contínuo, monitoramento cardíaco é sob demanda, você faz aí o monitoramento cardíaco, a Mi Band faz. A Honor tem o monitoramento cardíaco, todas elas à prova d'água, IP67, mas Coca, aí tendo o dobro de tela, tendo o monitoramento cardíaco constante, aí a bateria não vai durar nada. Aí que você se engana de novo, se a bateria é o dobro, né, tem mais, né, quanto é que vai durar a bateria? Dura mais que o dobro. A bateria da Mi Band 2 tá girando aí na faixa de uns 20 dias, e a Honor promete 45 dias, ou seja, 1 mês e meio. E o preço é equivalente. A Mi Band 2 você compra aí por uns 100 dinheiros lá na China, e também 100 dinheiros você consegue comprar a Huawei Honor Band 3. E você que curte aí um Todoist, mais 3 meses de Todoist pra você. Foi no início do ano, passei um código de Todoist 3 meses, agora outro código de mais 3 meses, o link tá aqui. Aliás, vou fazer diferente, vou colocar aqui nas notas do episódio o link desses 3 meses, dos 3 meses anterior, e códigos do ano passado que eu acho que ainda estão valendo, quase certeza, que dão quase 9 meses. Então, caso você ainda não tenha usado os códigos que eu passei no passado, pode usar e testa pra ver se vai funcionar. E por último, registrar, né, ontem caçoei da Beats One, ninguém mais escuta Beats One, eu recebi mensagens de cocas indignados, cocas dizendo: como assim, Coca, como assim? Eu escuto a Beats One. Então, Apple, por favor, não mate a Beats One, porque tem 3 cocas fiéis ouvintes de podcast e da Beats One. Notícias. Cocatec.
E eu fico perturbando o estagiário, mas o estagiário faz coisa boa. Os emojis que estão completando, eles são de 2008. Quer dizer, emoji sempre existiu lá no Japão. Na banda de cá, isso começou tem 10 anos. E quem desenhou os emojis originais foi uma estagiária. Claro que tinha ali um... Estagiário acaba sendo um auxiliar, um aprendiz. Então tem que ter, né, alguém que ensina, alguém orientando o processo, pelo menos, né, idealmente falando. Então tinha um mestre do lado, mas tinha também o mestre dos mestres. Estagiária era a Angela, o mentor era o Raymond, e quem era o mestre dos mestres? Sim, era o Jobs. Se Jobs não gostasse dos desenhinhos, não tinha jeito. Então o sorvete, que tem o mesmo shape do cocô, Jobs aprovou. E a gente está completando 11 anos de iPhone e também 10 anos de MacBook Air. Quem não lembra da apresentação do Jobs, do MacBook Air, onde ele... O envelope aqui, né? E dentro tinha o notebook. Foi nessa época que eu comecei a me interessar pelos notebooks. Eu tava já saindo da vibe desktop, indo pra vibe notebook, e na época era netbook. Tinha, assim, os desktops lá, grandões, mas eu já tava ali brincando um pouquinho com o netbook. Eu achava o notebook muito desengonçado, não achava exatamente portátil. Aí veio o MacBook Air, me balançou na época. E pra você ver como as coisas evoluem, um iMac Pro, né, que tem hoje 64 GB de RAM, pode até mais, 4 teras de SSD. Se você soma toda essa memória, né, eletrônica que tem no iMac Pro, ela soma 11 vezes mais. Um único computador tem 11 vezes mais memória do que todos os Apple II que foram produzidos. Todos eles que na época tinham ali entre 4 e 64K de memória. Eu lembro, naquela época micreira, aquela época de PC, você tinha os 640K. E aí você tinha que fazer o joguinho e encaixar nos 640K. Aí você ficava limando memória pra ver se conseguia carregar o jogo. Depois disso era época de DOS. Depois veio o Windows, melhorou as coisas. Mas eu tava acostumado com aquela mixariazinha de memória. Aí fui mexer com o mainframe. Isso, tô falando em 1995. O danado já tinha 7 processadores, 64 GB de memória. Era giga, 64 GB. E a gente tava na época do K, né? O disquete tinha 1 mega. Eram números que não entravam na cabeça. Né? Coisa antiga também fazia coisa boa. O computador com menor latência entre você apertar uma tecla e essa letra aparecer na tela, tudo medido com câmeras de alta velocidade. Quem tem a menor latência é o Apple II. Época em que você escrevia direto na memória da placa de vídeo. Hoje, a latência era de 30 milissegundos. Era o tempo que levava para você apertar a tecla e aparecer na tela. Hoje, um MacBook tem latência de 100 milissegundos. E esse iMac Pro, Coca, dá para atualizar? Ele é todo atualizável. A única parte que não é atualizável é a GPU. Você vai comprar um notebook, você tem que escolher bem, porque não tem como você trocar, né? Colocar, vou trocar o processador. Não é assim tão fácil, né? Falando de micreragem. E esse iMac Pro, ele é todo configurável, pode trocar as pecinhas, só não pode trocar a GPU. Então, né, dependendo do seu uso, fica ligado na GPU. E esse T2, Coca, a galera tá falando bastante desse T2. Esse T2, ele é algo novo, mas que já é velho. Quem lembra, antigamente você tinha um modem, e aí era o WinModem, que era um modem que usava o processador. Ele não tinha um processador próprio. Ele usava o processador da máquina, só fazia a interface com o telefone, entre aspas. E tinha lá os modems realmente com cérebro. A GPU, a gente pode dizer que é algo assim, né? Delegar parte do processamento para uma outra unidade. Então, esses chips, no final das contas, esses controladores, dentro de arquitetura de computadores, é comum você tirar a responsabilidade da CPU e passar para outras pecinhas. Ok, nada demais aí. O bacana do T2, e isso começa no iPhone, é que você tem esse foco de segurança. Você tem uma área segura, que é algo, por exemplo, que falta na internet. A internet era de cientista, um trocando informação com o outro, ninguém queria prejudicar o outro. Aí, quando a internet surge, era para troca de informação. Hoje a gente está trocando informação bancária, né, que tem um sigilo. Então, o que se faz? Você pega esse canal que era inseguro, coloca uma criptografia em cima para que ninguém entenda no transporte, só as duas pontas que entendem a mensagem. Se a internet nascesse, digamos hoje, com esses requisitos de segurança, ela seria completamente diferente. Você não teria a criptografia em cima do protocolo, né? Faria parte já do próprio protocolo. E quando você olha um computador, ele não tem um dispositivo de segurança. Agora começa a ter com o T2, e aí já verifica a integridade, já verifica o boot, já cuida do boot. A gente pode olhar o T2 como... Ele é genial, não tô minimizando o T2, não. Ele é genial, é mega bacana, mas ele é fruto de uma evolução constante, fruto dessa especialização de hardware. Mas falando de segurança, como é que tá a segurança do controle parental? Precisa melhorar, né? Os acionistas da Apple, 2 grupos, na verdade, falaram, tem que dar um gás aí no controle parental e também dar um estudo no impacto que os celulares têm na saúde mental. A Apple disse que tem recursos planejados para melhorar o controle parental. A tendência com o passar
do tempo é que a gente vai melhorando, né? Simples assim. Na minha época, acho que na minha época não, né? O soldadinho já não era mais de chumbo, mas bem próximo da minha época, os soldadinhos eram de chumbo, o bebezinho colocava o chumbo na boca, tudo de boa. Na minha época acho que só se usava tinta de chumbo, e hoje a coisa tá muito mais zelosa. Você vai comprar um brinquedo pra um cachorro, se bobear é mais caro do que brinquedo pra criança. Não, próprio pra mordida, não sei o que, não contém isso, aquilo, outro ali que é prejudicial. E antigamente cachorro ganhava coisa velha, né? Ah, não tem mais uso, dá pro cachorro. As coisas aos pouquinhos vão melhorando e precisa melhorar esse controle parental. Assim como precisa melhorar o controle da privacidade. A galera de anúncio tá danada da vida com a Apple. Ó, a gente vai perder aqui 22% de faturamento em 2018 porque você tá impedindo o rastreio, né? E sem rastrear não consigo exibir, acompanhar o usuário e exibir a propaganda, tanto no iOS 11, né, no Safari do iOS 11, quanto no Safari do High Sierra. Agora falando de anúncio, uma coisa que eu não entendi é por que o preço da ação do Facebook caiu. O Zucão falou, ó, vou mudar o feed, agora não vou mais exibir as postagens de empresas, né, das páginas, vou focar ali na família, no grupo, essa coisa de rede social, de vínculo, e as ações caíram, eu não entendi por quê. Porque o Facebook, ele faz grana, né, com anúncio, e os anúncios eles estão mantidos. O anúncio tá aqui. Então, acaba, acho até, vai ficar mais caro, vai ficar mais competitivo, né? Especulo até que aumente a receita e, portanto, deveria aumentar o preço das ações. Eu não entendi direito. Talvez o mercado estivesse precificando assim, o Zuck vai falar que vai colocar muito mais anúncio no feed, e como não foi isso, aí perdeu um pouco de valor. Mas confesso que ainda não entendi esse movimento. E Coca, falando de rede social, como é que tá o design do Snapchat? Pois é, a galera não tá curtindo muito esse novo design, não. Não foi liberado pra todo mundo, tá em teste em alguns países pra algumas pessoas, e a galera tá achando confuso. Muda, né? Tem sempre um certo desconforto. Snapchat, que semana passada vazaram alguns dados mostrando quão ele é zeloso com a informação, né? Pessoas que não podem comentar em casa o que fazem dentro do Snapchat. E ok, isso dá uma certa vantagem competitiva em termos de tempo, mas uma vez que vem a público, dá pra você copiar, né? Esse é a grande questão do Bitcoin. Bitcoin é uma coisa aberta, né? Bitcoin é a própria internet. E você tem tanta criptomoeda hoje, porque o Bitcoin ele é aberto. Bitcoin, ó, é assim que eu tô fazendo, tá? Não tem um segredo do negócio. É fotinho que some depois de um tempo? Isso aqui eu sei fazer. Tá no Instagram, Facebook, WhatsApp. Podia ir pro Twitter também, né? Mas por hora o negócio do Snapchat é fazer festinha milionária, impedir da galera usar por questão de sigilo. Até o próprio Snapchat, não pode tirar foto aqui e divulgar o que tá rolando na festa. E qual que tá rolando um papinho de que não vai ter atualização no MacBook Pro em 2018. Papinho que tá rolando, Digitimes, que é meio assim, é que a gente não teria, e mega concordo com isso, nenhum grande upgrade no MacBook Pro. Ou seja, o shape, que é o mesmo shape de 2016, vai continuar. Portinho USB-C, touch bar, nenhuma grande mudança à vista. E o iPhone SE, papinho que rola, que seria atualizado agora nesse primeiro semestre e viria com carinha de... que faz todo sentido, né? O iPhone SE. Ele veio com carinha de iPhone 6, que ele agora venha com carinha de iPhone 8, ou se também iPhone 10, com traseira de vidro. O 5C, a gente pode dizer que foi uma espécie de SE. O 5C, ele é do final de 2013, o SE é do início, né, primeiro semestre de 2016. Estão aplicando uma proporcionalidade. A data para atualizar essa linha de iPhone seria, né, 2 anos e meio. Seria agora no segundo semestre de 2018, não no primeiro. E você que gosta de design, gosta de cadeira. Cadeira é meio, no mundo do design, é meio que o básico. Todo designer faz uma cadeira. É tipo o desenvolvedor, vou fazer aqui um sitezinho aqui, um controle de estoque, vou fazer aqui uma agenda telefônica. É algo bem básico. E hoje o padrão das cadeiras, né, a Apple das cadeiras é a Herman Miller. Cadeira garantia de 20 anos. Não é uma cadeira de couro, né, de aquela imponente. Uma cadeira de escritório. Essa cadeira de tela é Herman Miller, né, copiando essa linha. Como tem aquela poltrona Barcelona, aquele jeitão, né, você tem o original e as cópias. E é aquilo, né? Gasta dinheiro aonde você gasta tempo. Você passa 8 horas por dia dormindo, gasta um dinheiro no seu colchão, 8 horas ali no seu trabalho, e aí briga pelas melhores condições que você conseguir, aí tira ali 1 hora de academia, 2 horas de locomoção, eu não sei, você passa, sei lá, mais umas 4 horas no sofá da sua casa, então também gasta uma grana ali. Mas a Apple não tá usando a Herman Miller, não tá usando a Apple das cadeiras. Seu Johnny Ive, pro Apple Park, colou na Vitra com a cadeira Pacific Chair. Você que curte, vou deixar, nem vê o preço da Herman Miller, que é caro, mas vou deixar o link da Pacific Chair aqui e também do livro do Norman Foster, na verdade da fundação, que apresenta conceitos do Apple Park. E para finalizar, registrar algumas coisinhas. A Apple, e não só ela, a Intel, a AMD, estão tomando processo por causa dos processadores defeituosos, as falhas Spectre e Meltdown. Para você que é desenvolvedor, usa Python,
Python. Microsoft está pensando em colocar Python, sabe aonde? No Excel, parceirinho do VBA. Você também que desenvolve, a Apple trouxe o Speedometer 2 para medir performance de web app. Internacionalmente, tem uma galera reclamando que o DNS do Mac tá mudando, provavelmente alguma praga. Então, é sempre bom, vez ou outra, eu faço isso. Vou lá, dou uma olhadinha no DNS para saber se é o que eu realmente estou acostumado a usar. Teve mais vazamento de senha, mas a senha tá tão comum que eu... Antigamente eu ficava meio assim, meio receoso, mas hoje vale a pena você ir lá no Have I Been Pwned, né? Fuivazado.com, em inglês, cadastrar o seu e-mail para ver se as suas contas não foram comprometidas. Uma funcionalidade que eu não cheguei a comentar com vocês, eu achei bacana, da 11 do iOS Beta 11.2.5, é o suporte a podcasts diários. Você pode falar para Siri, me dá aí as notícias. Aí a Siri diz, olha, eu tenho aqui como podcast de notícia, eu tenho o Washington Post, tenho NPR, Fox News, CNN, qual que você quer ouvir? Gostei dessa funcionalidade. O Spotify, que tá fazendo seu IPO, perdeu o seu chefe de conteúdo e o Spotify, curiosamente, não anunciou quem vai entrar no lugar. A Cortana perdeu sua capacidade, né, falando de Spotify, de identificar as músicas, mas isso porque acabou o Groove, garoteou, né? Tinha que fazer a parceria. É nessas que você entende por que os PCs estão vindo com Alexa. Tem falha, né? Por exemplo, foi 2015, você no Google Fotos pesquisava por gorila, mas retornava negros. Google foi e bloqueou temporariamente termos que poderiam sugerir algum racismo, mas tá assim até hoje. Ainda não consertaram o algoritmo, ou talvez até tenham consertado, mas ainda continua o bloqueio. Não vai funcionar 100% das vezes, vai ter falha, mas não é a mesma coisa que uma empresa colocar um negro com um casaco, como é que era? O macaco mais maneiro da floresta, como, né, aconteceu lá na Europa. No caso do Google, é um volume gigantesco de dados e vai ter falha. Por quê? Porque tecnologia falha. Por mais que você controle, tenha zelo, não tem jeito. Ainda mais hoje com fake news. E não só fake news, fake images também. A NVIDIA fez um algoritmo que cria uma imagem falsa como se fosse uma imagem real. Engana o ser humano, também engana o computador. Só não engana é o Facebook. Um japonesinho da Yakuza. O Japão é meio, né, complicado. A Yakuza é a máfia japonesa, mas a máfia japonesa, ela é legal. Vai entender. Não pode cometer crime, mas é legal. E esse japonês, ele no início dos anos 2000, cometeu um assassinato e fugiu. Foi pra Tailândia. Um vovozinho lá, tranquilo, na pracinha, jogando o dominó dele, o xadrez dele. Só que, né, sem camisa, tatuagem da Yakuza, acabou viralizando, caiu no Japão. Opa, é esse cara aqui que eu tô procurando. Pediram a extradição. Quem também se deu mal foi um americano. Ele foi preso, sabe por quê? Lembra do golpe do príncipe nigeriano? Todo mundo já recebeu um e-mail. Não, eu sou um príncipe nigeriano aqui. Pois é, ele aplicava esse tipo de golpe. Em tempos de Black Mirror, tem uma startup de inteligência artificial que quer digitalizar todo mundo. Por hora, só a aparência. Criar um avatar semelhante, né, ao físico da pessoa. Aí depois pede pra ler um textinho, né, aquele software para fazer com que, analisando a voz da pessoa, fazer com que esse avatar fale qualquer coisa. Aí depois esse avatar já fica mais realístico, já transfere a consciência. Seu Elon Musk pira. Mas não pode exagerar, né? Teve um carinha, enfim, poderia ter sido com qualquer coisa. Ele tropeçou e caiu. O problema é que ele tropeçou enquanto estava usando um óculos de realidade virtual. Ele estava mega imerso e limpando a minha casa. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.